Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Mais uma vez estamos juntos aqui online, no nosso Momento Saudável. Temos um conteúdo hoje muito especial para compartilhar com todos vocês, nossos clientes, nossos consultores, nossos familiares e nossos amigos. Eu vou agora aqui abrir a minha tela e gostaria muito que vocês tirassem o máximo de proveito dessa apresentação de hoje, porque o conteúdo é extremamente relevante. Nós vamos falar sobre o poder da nutrição para aumentar a sua proteção, a nossa proteção. E o foco vai ser em proteínas. Como é que nós podemos tomar mais conhecimento sobre esse nutriente, esse macronutriente, e como é que nós podemos, na prática, utilizá-lo no nosso dia a dia para melhorar a nossa qualidade de vida e, sobretudo, reforçar a nossa imunidade. Então, como fui introduzido, Davi Menezes, pesquisador, professor, consultor da Herbalife, há mais de 25 anos, consumidor satisfeito desses produtos. Nós começamos a consumir Herbalife em 1995, então a nossa experiência, o nosso testemunho, os nossos resultados falam por si. Eu sou um jovem senhor de 58 anos de idade que começou a utilizar esses produtos aos 32 anos. Vamos fazer 26 anos esse ano de 2021. E esse tema de hoje foi inspirado em uma aula que eu tive a oportunidade de assistir no começo desse mês de março, com uma das maiores autoridades na área de nutrição humana, que é um grande pesquisador da Universidade da Califórnia, um professor, doutor, com um currículo extraordinário. A aula que eu assisti foi exatamente sobre esse tema, proteína e imunidade. O Dr. Heber, além de ser um catedrático da Universidade da Califórnia, diretor fundador do Centro de Nutrição Humana daquela universidade, presidente do Instituto Herbalife de Nutrição, é um dos meus principais mentores científicos. Então, para mim, é um orgulho traduzir esta aula dele e compartilhar com vocês a essência do conteúdo. Então, ele começa contando uma história. Imaginem que você estava num cruzeiro e ocorreu um naufrágio e você conseguiu pegar um bote e nesse bote você colocou 3 conteúdos com alimentos que vão te dar possibilidade de você sobreviver em uma ilha. Esses alimentos são os seguintes, como vocês podem apreciar aí no slide. Azeite de oliva extra virgem, delicioso. Mandioca, que é bem conhecida aqui na nossa região do Nordeste, não só do Nordeste, né, do nosso país, do Brasil, e proteína de soja. Então, a pergunta para entender esse processo de como a gente pode, numa situação como essa, preservar a nossa estrutura muscular e o nosso sistema imunológico para que a gente possa sobreviver até ser resgatado. Então, imagine essa situação fictícia e vamos desenvolver o conteúdo desta aula de hoje de uma forma bem divertida e lúdica. Então, que tal o azeite de oliva para que você se alimentasse somente dele? Será que você conseguiria sobreviver? A resposta é, infelizmente, não. Porque, embora o azeite de oliva contenha uma gordura muito saudável, ele não tem proteínas praticamente, e sem proteína você não conseguiria preservar sua massa magra seria consumida e, juntamente, o seu sistema imunológico seria profundamente comprometido. Aí a gente vai para a segunda opção, que é a mandioca. Que tal a mandioca? A mandioca é basicamente carboidrato, um carboidrato chamado amido. Então, seria uma boa fonte de energia, você conseguiria sobreviver por um tempo, mas também seus músculos e seus anticorpos entrariam em colapso. Somente a proteína de soja teria condições de preservar a massa magra, o músculo, e dar condições de você continuar com a sua imunidade em condições de te proteger. Além do que a proteína também pode ser utilizada como fonte de energia e, em determinadas situações, pode ser até convertida em gordura e armazenada. Mas aqui, a nossa aula de hoje, a despeito dessa provocação, é para entender como usar o conhecimento de uma maneira prática para que a gente possa ter uma alimentação e uma qualidade de vida mais equilibrada. Então, o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos sempre buscar uma nutrição balanceada.
E quando nós falamos em nutrição balanceada, nós estamos nos referindo a quê? Vocês já estão vendo aqui na imagem a sugestão do equilíbrio entre aqueles que são considerados nutrientes que nós precisamos ingerir em maior quantidade, que são os macronutrientes, que têm por característica comum fornecerem calorias, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras, como nós citamos aí anteriormente no começo da aula, e os micronutrientes, que são as vitaminas, os sais minerais e os oligoelementos. Se a gente conseguir combinar isso aí e acrescentar os fitonutrientes, que são os elementos coloridos das plantas, que trazem benefícios para a nossa saúde, que vão além da nutrição, e as fibras, você teria uma nutrição completa. Só que hoje o nosso objetivo é falar sobre proteínas e imunidade. Então nós vamos nos concentrar nos macronutrientes, tá certo? O que acontece no nosso corpo quando a gente ingere macronutrientes como proteínas, lipídios e carboidratos? Os carboidratos, quando nós ingerimos, eles inicialmente são utilizados pelo nosso corpo, pelas nossas células, como a fonte primária de energia, para o movimento de todas as reações bioquímicas do nosso corpo, mas eles podem também ser estocados e convertidos em gordura. Podem ser estocados sob a forma de glicogênio, inicialmente, no fígado e nos músculos, que é um tipo de carboidrato complexo, uma macromolécula que está armazenada para reservar carboidratos para uso quando você ficar um pouco mais de tempo entre uma refeição e outra, mas o excesso de carboidrato, depois que você consegue converter em glicogênio, pode ser transformado em gordura e armazenado. Então, os carboidratos consumidos são convertidos em glicose. Estamos acompanhando aqui a sequência do slide. A glicose é utilizada primariamente como fonte de energia, como nós já mencionamos. O excesso de glicose é estocado como glicogênio no músculo e no fígado, e as sobras do excesso de glicose são estocadas como gordura. A nossa capacidade de armazenar carboidrato é limitada a esses dois tecidos principais. E a nossa capacidade de armazenar gordura é ilimitada. Existem seres humanos que têm mais do que o dobro do seu peso só em gordura. Agora, vamos falar sobre as proteínas. As proteínas têm um desafio, meus amigos. Elas não são estocadas como os carboidratos e as gorduras podem ser. Então, nós temos uma dinâmica de utilização permanente de proteínas, entre as proteínas que nós ingerimos e as proteínas que nós degradamos. Por isso é que você necessita ingerir proteínas todos os dias nas refeições principais e nos lanches intermediários. Então, para que as proteínas sejam aproveitadas pelo organismo, uma vez que elas são moléculas grandes, elas não entram no nosso corpo como proteínas. Elas têm que ser digeridas. Então, quando ocorre a digestão dentro do nosso sistema digestório, inicia o processo da digestão no estômago, através de proteases, que é um nome genérico que se dá às enzimas que quebram essas proteínas em pedaços menores, que são chamados de peptídeos, e depois, no intestino delgado, ocorre o restante da digestão desses peptídeos até que sejam convertidos em aminoácidos. Os aminoácidos têm dimensões compatíveis com o processo de absorção, então podemos transferi-los para dentro do corpo. Um detalhe importante já aqui para a gente lembrar. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos com os quais a biosfera, ou seja, todos os seres vivos, fabricam todas as proteínas existentes, com apenas 20 tipos. Então, as etapas do processo de nutrição envolvendo os aminoácidos são as seguintes. Você tem aqui alimentos proteicos, do lado esquerdo da imagem, como um peito de frango ou um delicioso shake Herbalife Nutrition. E, quando você ingere, estão sob a forma de proteínas, de macromoléculas. Então, aquelas proteases e aquelas peptidases vão quebrar essas proteínas até chegar em aminoácidos. Na mucosa do intestino haverá absorção, e depois entra para a circulação sistêmica e leva até as células nos intestinos, nos diversos tecidos, quando ocorre a assimilação, que é quando essas células recebem esses aminoácidos e reorganizam esses aminoácidos nas proteínas características de cada um desses tecidos, como nós estamos falando aqui de neurônios, células da pele, as diversas células dos nossos órgãos e as células musculares. Agora, por que é tão importante você dar atenção a esse macronutriente, a proteína? Observem esse detalhe que vocês estão apreciando aqui agora nesse slide. Diversos tecidos com tempo médio
de reprodução das suas células, portanto, a taxa de renovação desses tecidos. Então, nós estamos falando aqui de traqueia, da árvore respiratória, nós estamos falando de epiderme, da nossa pele, estamos falando de células ósseas, estamos falando de alvéolos pulmonares, onde ocorrem as trocas gasosas, estamos falando das células de revestimento do estômago, estamos falando de adipócitos, ou seja, as células de gordura, estamos falando das células de revestimento do intestino delgado, do intestino grosso, da cérvix uterina, das hemácias dos leucócitos. Vejam que coisa interessante. Os adipócitos aqui são as células que levam mais tempo para se reproduzir, são 8 anos, em média. Já as células de revestimento do intestino delgado estão entre as células de reprodução mais rápida, taxa de renovação muito elevada, e gravem essa informação porque eu vou voltar a esse tema ainda nesta aula. A cada 2 a 4 dias, todo o epitélio de revestimento interno do nosso intestino é trocado, é reproduzido. Então, cada célula dessa, para poder fazer cópias de si mesma no processo de reprodução, necessita construir uma nova estrutura celular. E se a gente retirar a água dessas células, a substância mais abundante depois da água são as proteínas. E essa é uma das razões por que nós necessitamos ingerir proteínas todos os dias. Mas tem uma outra razão também. É que daqueles 20 tipos de aminoácidos que estão presentes nas proteínas, 12 nosso corpo tem capacidade de produzir. Se faltar na dieta, nós temos capacidade de transformar um aminoácido em outro. Já os aminoácidos essenciais, que vocês estão vendo aqui, que são de número 8, a fenilalanina, a valina, triptofano, treonina, lisina, leucina, isoleucina e metionina, vocês não precisam saber esses nomes aqui, é só para ilustração, nós não temos capacidade de produzir nenhum deles. Então, faz-se necessário consumir proteínas que contenham esses 8 aminoácidos, em quantidades e proporções adequadas. Estas são chamadas as proteínas completas, proteínas de alto valor biológico. Por isso é que nós necessitamos ingeri-las diariamente. Aqui está uma outra imagem que é muito didática, mostrando que os músculos não estocam proteínas. As proteínas, em canto nenhum, são estocadas para uso posterior com finalidade nutricional. Todas as vezes que você estiver utilizando proteína dos seus tecidos, não é como acontece quando você utiliza os carboidratos de reserva nem a gordura. Você está desconstruindo o seu corpo. Todas as vezes que você está usando proteína dos tecidos, tá certo? Então é muito importante você ter cuidado com a informação que nós estamos compartilhando nessa aula para saber que existe quantidade e qualidade de proteína que tem que ser ingerida diariamente. Como eu já mencionei, nas refeições principais, desde jejum, almoço e jantar, e nos lanches intermediários. Então aqui vocês estão vendo a estrutura do músculo e estão vendo o processo de degradação de proteína no músculo e estão vendo o processo de síntese. Isso, como vocês também podem observar no gráfico, está intimamente conectado com a ingestão dos aminoácidos essenciais. Então, logo depois que você ingere proteínas, ocorre síntese de proteínas musculares. Se você passa muito tempo entre uma refeição e outra, ocorre degradação de proteínas musculares. Então, os nossos músculos, principalmente, são os tecidos principais responsáveis pelo equilíbrio da taxa de aminoácidos ser considerada constante na nossa corrente sanguínea. Sempre que ocorrer alterações, vai haver síntese de proteína muscular ou degradação de proteína muscular para manter a concentração de aminoácidos circulando constante. Por isso é que é importante a gente ter o conhecimento e a prática da ingestão de proteínas nas diversas refeições e proteínas de qualidade. Agora vamos ver o que a ciência diz sobre a quantidade de proteína que o corpo tem capacidade de usar em uma única refeição para construir as proteínas tissulares, principalmente as proteínas musculares. Os cientistas concluíram que uma ingestão de 20 a 30 gramas de proteína de alta qualidade seria o ideal por refeição principal. Acredita-se que qualquer coisa acima dessa quantidade, quando você ingere excesso de proteína em uma única refeição, essa proteína vai ser oxidada para liberar energia ou pode ser convertida em gordura e armazenada.
Tem um fator importante que a gente tem que colocar aqui em consideração sobre a capacidade do nosso organismo sintetizar proteínas nos tecidos gerais, mas sobretudo na estrutura muscular. São os exercícios físicos. Se vocês observarem esse gráfico, ele está mostrando, mais uma vez aqui, a dose de proteína ideal, entre 20 e 30 gramas por refeição, e aqui a capacidade de síntese proteica muscular. Certo? Nós estamos mostrando aqui em homens adultos, idosos, e também jovens adultos. Então, vocês estão vendo o primeiro gráfico, mostrando que há uma síntese proteica crescente à medida que você aumenta a ingestão, mas depois que você passa dessa faixa de 20 a 30, ele não consegue mais sintetizar, ele entra numa constante. Se você tiver excesso, como já falamos, essa proteína vai ser degradada, queimada, para fornecer energia, ou armazenada sob a forma de gordura. Todavia, quando você faz exercício, você sobe um pouco a capacidade de produção de proteínas, porque você aumenta a demanda de síntese proteica, porque o exercício provoca reações na fibra muscular, que envolve um processo de degradação da estrutura, que gera um processo inflamatório e que depois gera um processo de recuperação, onde ocorre a produção de novas proteínas no músculo. Então, você aumenta a necessidade um pouco de proteína nessa situação. Agora, quando você tem uma alimentação desequilibrada e uma vida sedentária, tem um fenômeno que ocorre durante o sono. Os músculos podem ser degradados enquanto você dorme. Como assim? Qual é a razão disso aqui? Observe aqui esse slide que eu montei com muito cuidado para vocês entenderem o processo. Tem duas células que têm uma necessidade muito grande de glicose como fonte exclusiva de energia. São os neurônios do nosso cérebro e os nossos glóbulos vermelhos do sangue, as hemácias. E quando a gente dorme, o processo do sono durante, vamos imaginar, 7, 8 horas, a quantidade de açúcar que você tem armazenado não é suficiente para garantir essa fonte de energia para esses dois tecidos principais. Então, o corpo começa a degradar as proteínas musculares para esses aminoácidos serem convertidos em glicose para fornecer essa glicose para cima, para o cérebro, e para a circulação sanguínea para os nossos glóbulos vermelhos. Por isso que é importante saber que existem 3 grandes fatores para você ter equilíbrio e minimizar esse processo de perda muscular durante o sono, que é você ter uma boa nutrição suplementada com proteínas nobres, alimentação equilibrada, mais suplementos, movimento, ou seja, exercícios físicos, exercícios de resistência, exercícios de musculação, exercícios cardiovasculares, cardiorrespiratórios, todo esse movimento que vocês estão aí com um pouco de desafio, mas com consciência e mantendo-se ativos, e um sono de qualidade para que você possa fechar a equação da construção de músculos. Outro ponto importante, além dos 3 pilares da nutrição, do movimento e do sono, a importância do café da manhã saudável. De propósito, eu trouxe essa imagem, que é uma imagem super atualizada, que foi liberada internacionalmente este mês de março. A referência é o Euromonitor de 2021. A Euromonitor International é uma instituição europeia que faz pesquisas de tendência de mercado e consumo, e eles classificaram a Herbalife Nutrition como a marca número 1 do mundo em substitutos parciais de refeições e suplementos proteicos combinados. Já há vários anos nós conquistamos esse ranking como número 1. Isso nos dá muita tranquilidade, muito orgulho de compartilhar com vocês, que são nossos convidados essa noite, sobre a opção de consumir os nossos produtos, principalmente os produtos ricos em proteínas. E por que o café da manhã é tão importante? Porque você não passa, entre outras refeições do dia, tanto tempo como nós passamos entre o jantar e o café da manhã do dia seguinte. E esse processo, durante o sono, como nós já explicamos, pode haver perda de tecido muscular. Então, uma das coisas importantes da gente obter num café da manhã equilibrado são proteínas de qualidade, carboidratos também que foram esgotados durante o sono, carboidratos corretos, né, de complexos, de preferência de origem naturais, ou ricos em fibras, com índice glicêmico controlado, e também hidratação, porque a gente necessita de fluidos para a gente acordar bem e começar o dia. Quais são as 3 grandes vantagens de você utilizar o nosso shake
nesse contexto do café da manhã saudável? Primeiro, tem uma elevada densidade nutricional. A quantidade muito grande de macro e micronutrientes por cada caloria que você está ingerindo do produto, com baixo índice glicêmico. Segundo, déficit calórico. O que seria o déficit calórico? A vantagem aqui é que você poderia utilizar o produto da Herbalife, o shake, não para substituir apenas o café da manhã, mas eventualmente substituir uma segunda refeição e criar uma entrada de caloria no seu corpo menor do que ele necessita em um dia. E esse déficit calórico, sem provocar déficit nutricional, fará com que você vá buscar na reserva de gordura as calorias que não entraram através da alimentação e, dessa maneira, pode promover o emagrecimento saudável. E, finalmente, o aporte adequado de proteínas completas, para garantir a integridade da massa muscular e o controle da saciedade, que é fundamental para aqueles que desejam fazer o controle do peso. Outra vantagem desse produto é que ele pode ser misturado com quantidades adequadas, com frutas diferentes para você fazer receitas deliciosas. São, hoje, 11 sabores de shake disponíveis no Brasil e mais a possibilidade de você misturar com as frutas maravilhosas que estão disponíveis no nosso mercado. Há possibilidades infinitas de combinações gastronomicamente deliciosas. Agora, como manter e aumentar a massa muscular? Existem algumas coisas que precisam ser atualizadas, algumas informações. Não existe só a questão da janela metabólica. Tem muita gente que fica muito até estressado, que tem que consumir proteína logo depois que terminou o exercício. Não, não necessariamente. A ciência mais recente de pesquisa sobre a fisiologia da biossíntese de proteínas, eles concluíram que o consumo de proteínas de elevada qualidade ao longo do dia, a cada refeição principal e nos lanches intermediários, é que no final das contas vai fazer a diferença para você manter o equilíbrio das proteínas nos seus músculos. Então, existem muitos estudos já confirmando isso. Só que a maioria das pessoas não obtém proteínas suficientes, nem de qualidade, nem de quantidade, porque tende a fazer excessos ou carências. Observem esse gráfico aqui do lado direito, onde no desjejum a pessoa ingeriu só 10 gramas de proteína, no almoço 20 gramas e no jantar exagerou, consumiu mais de 60 gramas de proteína. Vocês estão vendo aqui, de novo, uma faixa mostrando a zona máxima de síntese proteica, que seria algo em torno de 20 a 30 gramas. Acima disso, já explicamos, né? As proteínas são degradadas ou convertidas em gordura e armazenadas. Então, aqui seria o melhor cenário, você distribuir a quantidade de proteína de uma forma equilibrada ao longo das 3 principais refeições. 30 gramas, de 20 a 30 gramas no desjejum, 20 a 30 gramas no almoço e 20 a 30 gramas no jantar. E algumas proteínas podem ser colocadas de forma intercalada nos lanches. A orientação é que não se passe de 10 a 15 gramas, para que no final do dia os homens cheguem em torno de 150 gramas e as mulheres em torno de 100 gramas de proteína de qualidade ingeridas por dia. A Herbalife é muito versátil e torna a nossa vida muito prática. Então, se vocês observarem aqui esse slide, ele está mostrando como é possível consumir proteínas de qualidade sem estar ingerindo outras coisas que a gente não deseja quando a gente vai buscar proteínas, muitas vezes através dos alimentos de origem animal. Que aí vem muita gordura saturada, vem muito colesterol e vem outras substâncias que terminam ficando presentes na alimentação da gente quando é praticado um tipo de criação dos animais com excesso de antibiótico, excesso de hormônios e tudo isso. Não queremos entrar aqui em nenhuma discussão polêmica, queremos dizer para vocês da praticidade de incorporar o nosso shake no café da manhã, como opção de desjejum, e alguns lanches proteicos extremamente práticos, saborosos, versáteis, que a Herbalife tem no nosso portfólio no Brasil, como o nosso Protein Crunch, que pode ser usado aqui de manhã, a nossa barra de proteína, que pode ser usada no lanche, e você, devagarzinho, com conhecimento, com atitude, com apoio do seu consultor, vai melhorando a qualidade e o equilíbrio da sua refeição principal, no caso aqui do almoço e no jantar. Uma mensagem importante que tem que ficar registrada aqui é possível comer de forma saudável sem perder o prazer de comer. Muitas pessoas equivocadamente acham que comer saudável é perder o prazer de comer. Nada disso. É possível mudar a mente
E é por aqui que começa o processo e é assim que você consegue construir hábitos que vão sustentar os resultados. Alguns alimentos ricos em proteínas, eu fiz uma pesquisa e trouxe esse slide, essa imagem bonita, com os nomes das fontes vegetais e animais que são ricas em proteínas nobres, grande parte deles, e que vocês podem ter aqui uma variedade para criar opções de receitas gostosas e saudáveis, como o grão de bico, a lentilha, a quinoa, a ervilha, sementes de abóbora, pasta de amendoim, queijo cottage, ovo e camarão, se você não tem problemas alérgicos. Agora, vamos falar um pouco sobre essa tal de massa magra, que a gente escuta tanto falar aí. O que é que isso tem a ver com proteína? O que é que isso tem a ver com metabolismo? O que é que isso tem a ver com imunidade? Primeiro, olhe para cá. A massa corpórea total, depois a gordura corporal, e aqui, nesses três componentes, com essa seta colocando os três componentes como participantes do que nós chamamos de massa magra corpórea, que são os músculos, os órgãos internos e os ossos. O somatório desses três componentes é o que formaria a massa magra corpórea. Então, nós temos aqui a massa gorda e a massa magra. A massa gorda, basicamente, é feita de lipídios de reserva, e a massa magra é feita, basicamente, de proteína, livre de gordura. Essas proteínas, por que são importantes? Porque elas são o componente principal da formação da massa magra. E essa massa magra nós podemos apreciá-la nos nossos órgãos, no nosso sangue, nos nossos ossos, nos nossos músculos, na nossa pele, no nosso cabelo, nas nossas unhas. Então, quando a gente não come proteína na quantidade e na qualidade adequada, a gente vai observar perdas na estrutura desses tecidos que fazem parte da nossa massa magra. Por isso é que os médicos e os pesquisadores recomendam que você ingira 2 gramas de proteína nobre por quilo de massa magra, não quilo de peso total, tá? Tirando a gordura, isso pode ser feito na bioimpedanciometria, você calcula quanto é que a pessoa tem somente de massa magra e multiplica isso por 2. Isso, evidentemente, depende muito de gênero, mulheres e homens, depende do nível de atividade física e de outros fatores. Como nós já mencionamos, os homens, de uma maneira geral, ficam bem com 150 gramas de proteína e as mulheres com 100 gramas. Os homens têm uma massa magra maior. Por isso é que tem uma necessidade de proteína maior. E aqui outra observação interessante. Aproximadamente 25% da proteína ingerida vai para os músculos. O restante vai para as outras massas magras que a gente já citou. Agora, aqui é um capítulo particularmente interessante e bem atual. 10 anos. Há 10 anos, nós não tínhamos essa informação de que os nossos músculos também são glândulas endócrinas. Este é um conhecimento que vem se acumulando de uma década de pesquisa para cá. Essas glândulas, essa glândula endócrina, a maior glândula endócrina do corpo, como os músculos são considerados hoje pela fisiologia moderna, fabricam hormônios chamados genericamente de miocinas, mas tem uma condição sine qua non. Músculo treinado, músculo parado, músculo sedentário não fabrica, e você não tem esse benefício. E aqui do lado direito eu capturei uma imagem que eu considero a mais rica dos artigos científicos que nós tivemos a oportunidade de estudar, mostrando essas miocinas atuando sobre o próprio tecido muscular, sobre tecidos próximos, como as articulações e os ossos, fortalecendo-os. Olha que coisa interessante. A explicação do porquê que o exercício físico vai além da composição corporal, de beleza, de estética, do metabolismo, tudo isso que a gente só ouve falar, vai muito além. É isso que proporciona saúde, é isso que proporciona reforço da nossa imunidade e é isso que proporciona uma longevidade ativa e saudável. Vocês estão observando aí que tem tecidos que são afetados por esses hormônios produzidos pelo músculo treinado, do nosso cérebro até o nosso intestino, passando também pelo nosso sistema imunológico. Então, os exercícios físicos são tudo de bom e não há produto e nenhum alimento que substitua os benefícios da prática regular de exercícios. Agora, para a gente começar a fechar a nossa apresentação,
eu quero compartilhar com vocês uma dica de sustentabilidade para a gente equilibrar nossa saúde como indivíduos, como seres humanos, com a saúde da biosfera, com a saúde do nosso planeta, para nos tornarmos cidadãos com consciência de sustentabilidade. A proteína de soja é considerada hoje a mais completa das proteínas vegetais, a única que tem todos os aminoácidos essenciais, que tem capacidade de ser digerida por completo e levar esses aminoácidos até as células. Chama-se biodisponibilidade. Que temos artigos científicos mostrando, e nesse gráfico aqui à direita vocês têm uma imagem muito didática. Existe um coeficiente, um score de avaliação da qualidade de uma proteína, e esse score, quando atinge o número 1, é o máximo de concentração desses critérios, que é, primeiro, ter todos os aminoácidos essenciais, ter capacidade de ser digerida, absorvida e assimilada, e ser respaldada por ensaios clínicos. Então, aqui temos 4 proteínas principais que chegam a esse score máximo, que é a unidade, que é a proteína da soja, a proteína da clara do ovo e as 2 proteínas principais do leite, a caseína e a proteína do soro do leite, também conhecida com o nome de whey protein. As demais proteínas não chegam ao score máximo, são inferiores. Esse score chama-se coeficiente de digestibilidade proteica corrigida de aminoácidos, ou PDCAAS. E a Herbalife criteriosamente utiliza somente proteínas de alto valor biológico na elaboração dos seus produtos proteicos, principalmente na composição do nosso delicioso shake. O outro detalhe sobre a proteína da soja: ela não é só boa para a nossa saúde, completa para a nossa nutrição, da infância até a velhice, mas também ela é importante para a sustentabilidade e a saúde do planeta, porque necessita de menos água para produzir mais proteína por hectare e produz menos gases de efeito estufa. Então, tem muita coisa positiva que a gente tem que ter mais consciência para não só consumir mais proteína de soja, mas também uma alimentação mais baseada em plantas e menos baseada em animais, para que a gente possa viver com mais qualidade e de uma forma mais equilibrada, em termos de sistema planetário. Por isso que eu gostei de criar esse slide. A saúde, nossa saúde, depende da saúde do planeta. Coma mais vegetais. Isso todos nós podemos fazer. Mesmo quem não foi educado para comer vegetais na sua infância, na adolescência, você como adulto pode tomar consciência e ter a atitude de fazer essas mudanças, porque vai ser benéfico para você, você vai inspirar as pessoas com quem você convive e você vai dar uma grande contribuição para melhorar a qualidade de vida de todo o planeta Terra. Agora, deixei a melhor parte para o final. Quais são as dicas que você tem, Davi, então, para o nosso sistema imunológico? Então, vocês estão vendo aí uma imagem que eu acho muito rica. Como nós podemos melhorar a saúde do hospedeiro, né? Como é que nós podemos reforçar o nosso sistema imunológico através, primeiro, de um estilo de vida mais ativo e mais saudável, e que tipo de recursos nutricionais podem ser utilizados nesse contexto. Então, agora, muita calma e muita atenção para esse slide. É a primeira vez que eu estou apresentando esse slide. Ele vem diretamente da aula do Dr. Hieber. Eu achei simplesmente fantástico e coloquei aqui os nomes para facilitar o entendimento. Vamos de cima para baixo, ok? Lúmen intestinal. O que é isso? O interior do nosso intestino. Pensa comigo. Nós temos um tubo digestório de aproximadamente 9 metros de comprimento, que começa com a boca e termina no ânus. Ele é oco, portanto, o que está dentro dele não está dentro do corpo, está fora do corpo. Por isso que o interior do intestino é considerado meio externo. Agora vocês estão vendo aqui uma camada de célula única, uma do lado da outra, bem grudadinha, com uma superfície cheia de proeminências, projeções parecidas com dedos. Por isso o nome digitiformes. São as microvilosidades. Esse é o chamado epitélio de absorção do nosso intestino. É aqui que ocorre a principal tarefa de aproveitamento do que nós comemos. Certo? Porque o nosso intestino delgado tem aproximadamente 7 metros de comprimento dos 9 do sistema digestório total.
Então, é aqui que ocorre a maior parte do processo de digestão e absorção. E esse intestino, se a gente pegar essas microvilosidades, pegar as vilosidades intestinais e as pregas que tem dentro do intestino, nesses 7 metros de comprimento, os cientistas que estudam anatomia já fizeram o cálculo, dá quase 400 metros quadrados que nós temos dentro de área de superfície de contato com o ambiente externo. É por isso que nessa região aqui, abaixo desse epitélio, que já é considerado meio interno, interior do corpo, está o tecido conjuntivo, e nesse tecido conjuntivo está 70% das células do nosso sistema imunológico. E não é por acaso esse número. Eu vou repetir, 70% das células do nosso sistema de defesa estão associadas ao intestino, prontas para nos defender, porque é uma das maiores superfícies de contato do nosso corpo com o ambiente externo através da nossa alimentação e do que a gente ingere como líquidos. Então, dentro do nosso intestino mora uma quantidade enorme de bactérias, estima-se em trilhões de bactérias, de vírus, de fungos. E quando a gente ouve falar em nome de bactérias, vírus e fungo, a gente só pensa em doença, mas olha o dedinho, grande parte dessas bactérias, desses micro-organismos, são simbiontes. O que é isso? Já se adaptaram ao nosso organismo e terminam contribuindo conosco, produzindo substâncias importantes para a nossa saúde e até nos protegendo de micro-organismos que, porventura, venham a nos atacar e provocar doenças. É exatamente o contrário. Esses micro-organismos são chamados de microbiota, o nome genérico, ou microbioma. Existem sinônimos aí. Agora, vamos olhar para essa célula do nosso sistema imunológico, aqui do tecido conjuntivo, no nosso meio interno, o que é que elas estão fazendo? Primeiro, estão o tempo todo vigilantes e algumas delas conseguem se comunicar com a microbiota, como se estivesse monitorando como é que está a situação do equilíbrio dessas bactérias positivas com as bactérias negativas e também monitorando a qualidade do alimento que a criatura ingeriu. Então, se você come alimentos excessivamente processados, ricos em aditivos químicos, isso cria um caos no funcionamento do seu sistema imunológico e diminui a sua capacidade de defesa contra micro-organismos patogênicos que podem invadir seu corpo e provocar reações exacerbadas. Então, eu queria que vocês primeiro gravassem essa informação. Quanto mais saudável, mais colorida e mais equilibrada for a alimentação, mais equilibrado vai ser o funcionamento e mais fortalecido o funcionamento do sistema imunológico. Então, o que ocorre aqui, que eu vou agora que vocês prestem muita atenção, eu vou ampliar agora um detalhe importante. Eu ampliei 2 células do epitélio de absorção, tá certo? Eu vou repetir aqui para vocês prestarem atenção, ó, aqui do lado direito do slide. Ampliei para vocês verem esses 2 enterócitos. Entero é intestino, cito é célula. E vou agora mostrar para vocês um detalhe. Vocês estão vendo aqui a parede dessas células, como é bem juntinho. É muito importante que isso seja assim para evitar que substâncias que não foram digeridas ou micro-organismos passem para dentro do corpo. E sabe o que acontece quando você tem uma alimentação pobre em proteínas, pobre em aminoácidos? Essa parede, esse cimento que une essas células, ele pode ser rompido. E ocorre um fenômeno chamado Leaky Gut Syndrome, ou síndrome do intestino perfurado. Aí começam a aparecer substâncias que não eram para entrar no corpo. Essas substâncias são consideradas pelo nosso sistema imunológico como estranhas, começam a aparecer alergias, começam a aparecer vários tipos de problemas de saúde, até doenças autoimunes podem surgir daí. Quando o organismo, o próprio sistema imunológico não reconhece o organismo como próprio e começa a atacar os tecidos. E pode desenvolver doenças como esclerose múltipla, como lúpus ou diabetes tipo 1, que são 3 doenças clássicas estudadas na medicina como doenças autoimunes, provocadas por ataque do corpo pelo próprio sistema imunológico, que perdeu a capacidade de distinguir o que é próprio do que é estranho, por causa de um problema que está acontecendo lá no intestino. Vocês querem saber qual é outro fator, além de uma deficiência de proteína, que pode causar a ruptura desse cimento?
uma alimentação desequilibrada, pobre em fibra e pobre em fitonutrientes, que faça com que a população de bactérias positivas diminua de quantidade e a população de bactérias patogênicas prolifere. Essas bactérias patogênicas, elas tendem a perfurar a parede do intestino para cair dentro da corrente sanguínea em busca de nutrição e também sair de perto dos competidores, que são as bactérias simbiontes que já estão equilibradas com o nosso intestino e com o nosso ambiente da nossa microbiota intestinal. Então, temos que ter cuidado aí com 2 fatores. Alimentação rica em fibra e alimentação rica em proteínas nobres ajuda a manter a integridade do epitélio do intestino. Então, as proteínas são fundamentais para o nosso sistema imunológico. Os aminoácidos essenciais são imprescindíveis para manter a nossa defesa celular e humoral, os anticorpos, no caso. Quanto mais saudável for a nossa alimentação, como eu já postulei, mais forte será o nosso sistema imunológico, e alguns elementos nutricionais podem ser aqui grifados. Então, proteínas nobres, antioxidantes, principalmente provenientes de vegetais, fitonutrientes, e alguns elementos minerais, dentre eles o destaque vai para o zinco, que tem benefícios especiais na função da nossa imunidade. 2 proteínas são muito estudadas na bioquímica como sendo as mais importantes em termos de papel no nosso sistema imunológico. Proteína isolada de soja e proteína do soro do leite, whey protein. E esses 2 produtos aqui, nosso shake tradicional e o nosso suplemento de proteína pura, ou protein powder, são feitos exatamente dessas 2 proteínas, principalmente. Principalmente proteína isolada de soja, e em segundo lugar está a proteína do soro do leite. Agora, uma dica final sobre aminoácidos e função imune. Tem um aminoácido aqui que recebe um destaque. Recebe destaque na imunidade, recebe destaque na recuperação da estrutura muscular e recebe destaque na manutenção da integridade daquele cimento que une as células de absorção do intestino. Portanto, preservam a entrada para o nosso meio interno e trabalham a favor da nossa imunidade. Sabe qual é esse aminoácido? Glutamina. E aqui está um produto inovador e exclusivo do nosso mercado brasileiro. A Herbalife lançou somente aqui no Brasil, dos 95 países onde nós temos negócios, operações comerciais estabelecidas da nossa empresa, somente o Brasil possui a glutamina. Vai ser daqui para o mundo. Então, vocês podem solicitar diretamente com o seu consultor ou a partir da sua inscrição no programa do Cliente Premium, que nós vamos falar no encerramento dessa palestra. Então, aqui para fazer uma conclusão. Não bastam macronutrientes, certo? E não basta fazer dieta. Então, na realidade, Herbalife não está relacionado com dieta. Dieta tem prazo para começar e prazo para acabar, sobretudo as dietas restritivas. Nós estamos falando de um programa de estilo de vida ativo e saudável e de uma filosofia de nutrição global. É disso que se trata a proposta da Herbalife. Então, do que o corpo precisa? Precisa dos macronutrientes, que os nossos cientistas chegaram a essas proporções para você ter o melhor equilíbrio do metabolismo e da sua saúde e na sua composição corporal, que é você garantir que até 30% das calorias que você ingere venham de proteínas, até 30% venham de gorduras saudáveis e até 40% venham de carboidratos. Carboidratos, proteínas e gorduras esses que podem ser originados através da alimentação, predominantemente, ou através de suplementação. No caso das gorduras, dá atenção para ômega 3, e como nós não temos hábito de ingerir os organismos que são ricos em ômega 3, que fazem realmente o benefício para a nossa saúde, que são os peixes de águas salgadas e profundas, é muito importante que você suplemente e converse com o seu consultor para você conhecer o nosso produto Herbalife Line. No caso dos carboidratos, dá atenção para as fibras. Entre 25 a 30 gramas de fibras é a recomendação que a Organização Mundial da Saúde faz para a alimentação dos adultos. E nós, no Brasil, deixamos muito a desejar a nossa quantidade de fibra na nossa alimentação. E essas fibras podem vir através de alimentos integrais ou através de suplementação. Eu diria EO, tá? O que mais que nós podemos falar? Lá em cima, os micronutrientes, vitaminas e minerais, os fitonutrientes exclusivos das plantas,
a prática regular de exercícios físicos, a hidratação adequada para que isso tudo funcione e, no final do dia, um descanso correto para que você reinicie da melhor forma. Não só o seu corpo, mas também o seu cérebro esteja funcionando bem no dia seguinte. Então, aqui nós estamos concluindo a nossa apresentação e eu quero convidar aqueles que ainda não estão utilizando os nossos produtos para que vocês conheçam o nosso clube de vantagens, o nosso programa de fidelidade com descontos progressivos, chamado Programa do Cliente Premium. Converse com seu consultor para você saber como você pode fazer inscrição e adquirir seus produtos diretamente da fábrica, receber na maior segurança, no conforto e na conveniência do seu lar, e você poder receber o acompanhamento do seu consultor, que é responsável pela sua presença nesse nosso momento saudável, bem como suporte da nossa empresa para que você tenha a melhor experiência com o nosso programa. Então, a minha mensagem final é essa: fique em casa, mantenha a distância, use máscara, lave suas mãos e fortaleça a sua imunidade. Reforce a sua imunidade com todo esse conhecimento que nós compartilhamos hoje aqui com vocês. E enquanto isso está acontecendo e nós estamos enfrentando ainda esse desafio, sigamos inspirando as pessoas a partir do nosso exemplo para melhorar os hábitos alimentares e de estilo de vida e fazer desse mundo um lugar mais saudável e mais feliz. E aqui a minha mensagem final. Herbalife Nutrition. Melhor para você e melhor para o planeta. Da minha parte, era todo esse conteúdo que eu queria compartilhar com vocês. Mais uma vez, é um privilégio para mim estar aqui online, conectado com todos vocês, compartilhando esse conhecimento atualizado, fundamentado, mas principalmente prático, para que vocês possam colocar em ação com a melhor atitude e usufruir dos melhores resultados. E, a partir desses resultados, inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Venham conosco. Uma excelente noite e saúde. Procure o seu consultor e seja muito bem-vindo à Herbalife.